Boa noite. Boa noite a todos presentes. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos, né, da Gênesis. Já estamos no final, inclusive, do livro. Só mais algumas 2 ou 3 doutrinárias, a gente encerra o livro da Gênesis. Então, bem no finalzinho. E hoje vamos falar do segundo advento do Cristo. E quando a gente fala em advento, e outros, mas os que se encaixam no sentido da expressão, vai ser um desses 4 aí, né? O aparecimento, a chegada, surgimento, a aparição de Jesus Cristo. E os sinais precursores, né? Quais são os sinais, os indícios de que está chegando esse advento do Cristo, essa segunda aparição? Quais seriam esses sinais? Precursores, não, sinais que vêm antes, né? Precursores. Então é isso que nós veremos aqui na noite de hoje. A gente pergunta, mas o que vai de Jesus no meio? A volta de Jesus, as outras religiões cristãs, elas sempre trabalham com essa ideia de que Jesus um dia voltará, e todos esperam a volta do Mestre Jesus. E o Espiritismo, como é que encara isso? Por que Kardec trouxe essa expressão? Só para a gente já adiantar, para nós espíritas, Jesus Cristo, ele, na verdade, ele nunca foi. Jesus Cristo, ele sempre está em nosso meio. Ele não tem mais necessidade de voltar encarnado. E quando ele fala que eu voltarei, ele não explica de que forma voltará. Para Jesus voltar, ou nesse caso não voltar, nesse caso aparecer, surgir, chegar, não precisa dele fazer isso fisicamente. Aí os espíritas, nós espíritas, entendemos que isso acontece de forma espiritual. Não é necessário que Jesus venha sofrer. Certo? Então é nesse sentido que a gente encara a vinda de Jesus. E quando Jesus fala assim, eu voltarei, geralmente as pessoas pegam como voltar em carne. E acham que ele vai voltar só mais uma vez. Pronto, não é assim. Jesus Cristo, esse voltarei de Jesus pode ser entendido até como no sentido dele, de repente ele se afasta, digamos assim, mas ele está ali presente. Ele sempre está conosco, Jesus. Quando a gente estuda no Espiritismo sobre a capacidade que os Espíritos têm de estar em vários lugares ao mesmo tempo, que isso chama de ubiquidade. O que é ubiquidade? Ubiquidade é o Espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quanto mais evoluído o Espírito for, mais essa capacidade ele tem. E se a gente coloca Jesus como o Espírito mais evoluído que pisou aqui, imagine a capacidade que Jesus tem de se colocar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que um flash do pensamento de Jesus já carrega todo o ser espiritual, parte do ser espiritual dele. Aí a comparação que Kardec faz com o Sol é apenas um, mas ele está em todos os pontos. Durante o dia, quem está em São Paulo e quem está em Salvador, quem está aqui no sertão baiano, vê o mesmo sol. É um sol que está ao mesmo tempo em vários lugares. Então vamos lá. Trabalhar nesse sentido aqui, o que é esse segundo advento e quais são os sinais precursores. Vou colocar. Bom, Kardec ele traz dentro da Gênesis alguns trechos bíblicos do Evangelho e que Jesus cita isso. Então, vamos lá aqui. São Mateus, o trecho capítulo 16, versículo 24 a 28. Disse então Jesus a seus discípulos, o que Jesus disse aqui? Se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo.
De que serviria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos, em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus traz nessa passagem vários trechos muito importantes para a nossa vida. Primeiro, quando ele fala aqui, que aquele que quiser salvar a vida, a perderá. Como assim? Eu quero salvar a minha vida e eu vou perder? Como é que se dá isso? Isso aqui Jesus está tratando da questão do egoísmo. Egoísmo isso aqui. Você quer salvar só a si mesmo? Você não pensa no outro? Então você vai se perder nisso aí. Estou pensando só em mim, estou pensando só em minha vida, eu quero salvar só a mim. Não, eu quero salvar só a mim. É nesse sentido que Jesus fala. Agora, já aquele que perder a vida por amor de mim, encontrará de novo. Então, quando Jesus fala que você perder uma vida por amor a Ele, é fazendo aquilo que Ele ensinou. Quantos cristãos não morreram só pelo fato de se dizer seguidor de Cristo? É quem se fazia oposição, matava os cristãos, a perseguição dos cristãos. Mas todos eles sabiam, aprendeu com Jesus o quê? Se a gente está fazendo o que o Mestre nos ensina e nos ensinou, mesmo que nós morramos, nosso corpo físico, nós estamos salvos. Morre o corpo, o espírito fica. Nesse sentido aí. Mas, trazendo para o tema de hoje, temos esse trecho aqui, quando ele fala, porque o Filho do Homem, nesse caso o Filho do Homem, Filho aqui com maiúsculo, Jesus, há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. Anjos são seres espirituais. Já começamos a comparar. Ele vem com seus anjos. Anjo é ser espiritual, seres evoluídos, são espíritos evoluídos. Mas aqui adiante, um trecho importante, em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram, Jesus estava falando para os discípulos, então, vocês que aqui se encontram, não sofrerão a morte sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. A gente vai refletir sobre isso aqui. Vamos para o segundo trecho aqui. São Marcos. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou Jesus desta forma: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe disse: que necessidade temos de mais testemunhos? Porque eles pensavam em Jesus no sentido de o reino que Jesus falava não era o reino terreno, mas Jesus foi morto, crucificado por isso, porque eles achavam que Jesus queria ser um rei terreno, um rei material, um rei humano, e isso era uma afronta ao Império Romano. Eles queriam que Jesus confessasse isso. É quando Jesus fala que em majestade de Deus, e ele se coloca como filho dessa majestade, para o Império Romano, ele estava fazendo uma afronta à lei romana. Porque ele estava considerando Deus como majestade e ele como filho. Seria um novo reinado aqui na Terra, mas um reinado material. E aí ele respondeu que não precisava mais de testemunho. O próprio Jesus já confessou aquilo que eles queriam que ele confessasse. Isso do ponto de vista material. Então por isso que Jesus foi crucificado. Mas Jesus aqui, mais uma vez, ele afirma, olha o que ele fala aqui, em que o Filho do Homem virá, assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Já dá uma ideia espiritual aí. Como é que algo de carne e osso pode se equiparar às nuvens e vir ao lado sobre essas nuvens?
Quando Jesus fala nuvem, é da ideia de algo espiritual mesmo. A gente vai refletir sobre isso aqui também. Bom, Jesus ele já vai anunciar que vai ter um segundo advento, ou seja, uma segunda chegada, uma segunda vinda, um segundo aparecimento. Jesus ele afirma isso, esses trechos aqui. Só que ele não diz que voltará à terra com o corpo carnal. Em momento algum ele diz isso. E nem muito menos que ele será uma pessoa que representará o Consolador. Quando ele fala que eu voltarei, lá em outros trechos de Atos dos Apóstolos, ele fala que eu voltarei, ele fala que eu enviarei um Consolador, ele virá em meu nome. Só que Jesus, em momento algum, se diz ele como a personificação do próprio Consolador. Ele apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, a ajudar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Tudo aquilo que Jesus fala, alguns indícios, a gente já aprende que ele não está falando de nada material, nada carnal. Ali é espírito. E esse julgamento aqui de cada um, segundo as suas obras, a gente sabe que Jesus vem e aponta, não, você vai para cá, você vai para cá, você... Não é isso. O julgamento final, se não me falha a memória, é o tema da próxima doutrinária. O que seria esse julgamento? Né? A gente fala assim, quando o homem... Tem até um trecho polêmico do livro de Hebreus, em que quem é contra o Espiritismo usa muito. Quando fala assim em que o homem morre apenas uma vez e após a morte virá o julgamento. Aí muita gente usa esse trecho para atacar a reencarnação. Mas é preciso, tá certo. O homem, eu e Iromã, Darlene, o Luciano, a gente só morre uma vez mesmo. Com esse nome aqui, o homem. E logo após virá o julgamento. O que é esse julgamento? Quando a gente desencarna, já vai passar um filme sobre a nossa cabeça de tudo aquilo que a gente fez. E o julgamento ele é automático. A gente vai para companhias de tudo aquilo que nós produzimos. Se a gente fez o bem, aliás, se a gente fez o mal, a gente jamais vai conseguir, no plano espiritual, ficar ao lado ou numa região boa. Porque isso é através de toda uma vida aqui. É toda uma atração. É uma lei de atração. Se eu faço bem, eu vou estar equiparado a lugares bons. Se eu faço mal, eu vou estar equiparado a lugares maus. O julgamento é esse. O julgamento é automático. Agora a frase polêmica aqui. Alguns atos que aqui estão, que não sofrerão a morte, sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Aí Jesus está falando daquelas pessoas que estavam ao lado dele. Os discípulos e tinha alguns seguidores também. Seria uma contradição de Jesus, porque ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus em vida, eles em vida e Jesus também. Jesus apareceu depois em espírito. Então ele já cumpriu a promessa dele aí. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, é claro quando ele fala que as portas estão cerradas, os discípulos reunidos, e Jesus aparece, surge entre eles. Então ele já está cumprindo a promessa dele aí. Ele já está aparecendo de novo, aparecendo em espírito. Mas nesse caso aqui, né? Eu estou direto aqui analisando assim, sobre essa parte de que Jesus diz, eu voltarei, que tem muitos pensamentos de muita gente que acha que Jesus volta assim, carne e osso, mulher. Mas eu acredito assim, que Jesus disse, eu voltarei, e ele já está presente, ele voltou. Quer dizer assim, eu voltarei, quer dizer, vamos dizer que ele está indo uma viagem lá e volta. Quando ele aparece para Tomé, ele já está voltando. Eu acredito que ele se faz presente direto no Espírito. Sempre. E pode ser também que, numa outra parte, ele voltaria assim, renascer de novo. Que é onde muito não vai nessa parte aí. Não vai. Não tem essa interpretação, né? Só que assim, Jesus, carne e osso, ele não apareceu para aqueles que estavam lá, né? E aí seria uma contradição, só que Jesus não pode enganar.
Jesus não se engana, Jesus não erra. O que será que Jesus quer dizer com tudo isso aí, né? Suas palavras, elas foram sempre produzidas fielmente, porque Jesus ele não escreveu nada. Não tem nenhum registro escrito de Jesus. Tudo que foi escrito dos evangelhos foram dos discípulos que escreveram, discípulos, apóstolos. ou, no caso de Lucas, que Lucas não foi apóstolo de Jesus, mas ele ouviu de outras pessoas, ele contou também a sua versão. Então, se eu contar uma história para seu Antônio, por exemplo, e o seu Antônio for escrever, com toda certeza ele vai escrever a essência do que eu falei, mas não vai conseguir usar todas as palavras que eu usei. É igual o telefone sem fio. É igual o telefone sem fio. E isso eu estou falando em eu contar algo de forma direta. Ó, contei diretamente para a Darlene, agora Darlene, repete aí minha história, escreva. Ela não vai escrever exatamente como eu falei. E não é uma coisa premeditada, isso acontece naturalmente. Não tem. Sim, há até um simples ajuste de uma palavra que a gente acha mais adequada, já altera, né? Então isso é na escrita direta. Direta. E aí que ela relata? Só que tem outras coisas, né? Jesus nada escreveu. Elas só foram registradas depois de sua morte. E o mesmo discurso, cada evangelista o escriturou em termos diferentes. Se você pegar uma mesma parábola de Jesus nos 4 evangelhos, elas têm a mesma essência, mas as palavras utilizadas são todas diferentes. Então corre o risco de uma frase como essa aqui ter alterado alguma coisa aí no seu sentido. Mas tem lógica essa frase. Calma. Vai chegar lá. Vai chegar lá. E o sentido ele pode ter sofrido alterações ao passar pelas traduções. Essa frase aqui, por exemplo, como outras e outras, pode ter acontecido isso. A linguagem era pobre. As traduções, por exemplo, as traduções. Ela vai se passando de uma língua para outra, vai se perdendo alguma coisa. Bom, isso aqui é a primeira explicação que Kardec traz para a gente. Só que Kardec agora vai ir para o outro lado. E se realmente Jesus disse isso? Vamos tentar entender. Bom, primeiramente que Jesus não disse tudo. Ele bem explicou, eu não posso dizer tudo porque vocês não vão suportar. Ele usa essa palavra, suportar. Vós não suportareis. Eu vos enviarei um Consolador. Porque nesse caso o mundo vai estar mais preparado para ouvir aquilo ali. Então Jesus não disse tudo. Ele só disse aquilo que for de princípio moral, aquilo que for a nível de você, de mudança de comportamento. Aí ele falou. Só que ele foi obrigado a velar, ou seja, esconder, né, esconder mesmo, no momento que não pode dizer, omitiu o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Aquilo que Jesus achou que não, eu não devo falar, eu não vou falar. Porque Jesus falou muitas coisas, não compreenderam ele, imagine se ele fosse falar de outros termos, como a reencarnação, como nós vamos ver aqui. Persuadidos, ou seja, convencidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. E assim é que redigiram do ponto de vista do presente. Porque os discípulos, eles não sabiam tudo aquilo que Jesus iria revelar ainda. Então, tudo que Jesus falava, eles analisavam do ponto de vista daquele momento, da atualidade. E aí eles achavam que Jesus estava falando de um tempo futuro, mas também de um tempo futuro não tão distante, um tempo futuro mais próximo. Um tempo futuro que eles ainda tivessem ainda ali vivos, em carne e osso. Eles achavam que Jesus poderia ouvir com os discípulos ainda em carne e osso. Já que Jesus disse aquilo. Né? Que nenhum de vocês que estão aqui vão morrer sem que eu tenha voltado. Só que todos eles morreram e Jesus não voltou em carne e osso. Ele fala no reino, né? Uhum. Sem que eu tenha voltado, sem que vocês me vejam no reino da majestade. Aí ele fala, seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como os discípulos acharam que iria acontecer. Mas pegando como verdade
aquilo que Jesus disse, na íntegra, como Jesus falou, ali está a reencarnação. Vamos entender isso, né? A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para a ideia dessa ordem e para as suas consequências. A reencarnação foi uma das coisas que Jesus ele não aprofundou. Ele falou uma das coisas que ele foi bem claro na questão do nascer de novo, lá com Nicodemos, em que mesmo assim não interpretaram como reencarnação. A maioria encara isso como a água do batismo. O nascer de novo seria o batizar. Mas só que a gente fala, mas espera aí, mas só pelo fato de jogar água na cabeça ou mergulhar alguém, vai tirar pecado? Só porque falava da água. Não é isso? Né? Então é isso que a gente, é uma questão racional. A gente sai ali um pouco da fé, com todo respeito às religiões irmãs cristãs, foge um pouco ali da fé, porque assim não, porque Deus quer assim não, para a fé compreendida, a fé raciocinada. O fato de você mergulhar alguém numa água ou de jogar água na cabeça de alguém não vai tirar o pecado de ninguém. Quando Jesus fala nascer de novo, é reencarnação. Mas ele não poderia ser tão claro. Ele já foi até muito claro aí. E mesmo assim não compreenderam, imagine só. Então ele assentou o princípio. Jesus falou algumas coisas da reencarnação, o caso de João Batista, quando ele disse que João Batista é Elias. Ele deixou algumas coisas assim, meio que vago, mas estava ali o alicerce da reencarnação. Só que depois disso tudo, vem estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo. A lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que sem ela parecem verdadeiros contrassensos. A reencarnação ela vai explicar, gente, muitas coisas. A reencarnação explica. Não só na vida atual, como no que Jesus falava. E uma das coisas é justamente esse ponto aí, né? Alguns atos que aqui estão, que não sofrerão a morte, sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Só a reencarnação que explica isso aqui. A reencarnação que vai explicar isso aqui. Uma vez que elas, ou seja, as pessoas, né? Não, as palavras, não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos, se refere ao futuro reinado do Cristo. Isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem compreendida, for lei universal. Essas palavras que Jesus fala aqui, com certeza, ele, mais uma vez, está alicerçado pela reencarnação. As pessoas a que Jesus fala aqui, em relação a sofrer a morte, sem ter visto o Filho do Homem no seu reinado, Jesus está falando de uma morte, não naquela reencarnação, daquela contemporaneidade, mas uma morte em outras reencarnações. Dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam o seu advento, se referia aos que estarão vivos de novo nessa época. Reencarnação. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Porque como eles viviam naquela época, eles não acreditavam em reencarnação, eles achavam que tudo que Jesus falava era para aquele momento. E não em um momento futuro, distante. Tanto é assim que alguns judeus, no caso de quem pratica o judaísmo, por exemplo, até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo foi o Messias, porque eles imaginavam um Messias poderoso do ponto de vista material. Um Messias é um rei em que afrontasse outros reinados como era na época. No caso, que guerreasse de maneira material. Isso, ou então que fosse vestido de ouro, por exemplo. Até hoje eles aguardam a vinda do Messias, o judaísmo, né? Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como, olha só, a ruína de Jerusalém,
as desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. Se você pegar nas previsões que Jesus fez, inclusive teve algumas até que, não sei se foi Davi ou foi Oceano, que chegou a falar, quando Jesus disse sobre Jerusalém, sobre as ruínas do templo, que Jerusalém será destruída, ele fala. Em Jerusalém, no caso, aconteceu isso por 2 vezes, em 70 depois de Cristo e em 135 depois de Cristo. Jerusalém, ela é destruída no ano de 70 depois de Cristo, ela é reconstruída e depois ela é destruída novamente. Aí depois desse ano aqui, Jerusalém não houve mais nenhuma tentativa de se reconstruir a Jerusalém histórica, a Jerusalém velha. A única coisa que resta é o muro, que é o muro das lamentações. Aquele muro das lamentações que a gente vê na televisão, que os judeus vão lá e tal. Aquele muro ali é resto do que sobrou de Jerusalém. E Jesus previu isso tudo. Jesus previu a dispersão dos judeus. Tanto é que o judaísmo hoje é uma religião com poucos membros. Né? Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Se a gente for analisar, tudo que Jesus falava é de um futuro muito distante. E eles achavam que era um futuro ali imediato, mas Jesus está falando, vai acontecer com eu aqui ainda. As crianças não são assim. Uhum. E é tão distante, né? Olha o tanto de tempo que demorou para o Consolador vir. Só que mesmo assim eles acham que o Consolador é o Espírito Santo lá de Pentecostes, 50 dias depois. Aí você pergunta, mas espera aí, mas Jesus disse que vai mandar o Consolador vir para relembrar e explicar, esclarecer tudo aquilo que ele já tinha dito. Então, se é para relembrar, é porque as pessoas vão estar esquecidas na época. Não se relembra aquilo que todo mundo já sabe. Para relembrar uma coisa, tem que ter esquecido. Como é que em 50 dias vai esquecer o que Jesus falou? Porque Pentecostes não foi 50 dias. Aquele evento de Pentecostes. Depois quando Jesus falou, o que aconteceu? Então, o Pentecostes, aí jamais é o Consolador, o Espírito Santo ali. Não é. Agora, os sinais precursores. Que sinais precursores são esses? Que sinais é esses que aparecerão para nós, surgirão para nós, e vai atestar uma nova vinda de Jesus, ou até mesmo, não uma nova vinda dele material, mas a chegada do seu reinado. Uma das coisas que ele muito batia na tecla. O reinado de Deus. Se fazer o reinado de Deus aqui. Então, que sinais são esses? Vamos ver. Aqui vamos ter uma sequência de passagens bíblicas que o próprio Kardec traz, falando disso. Jesus Cristo, ele citando alguns sinais de fim dos tempos, os sinais da vinda do reinado dele, vamos lá, ou até mesmo da presença dele, né? Presença espiritual. Olha lá, São Mateus. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Essas coisas aqui existem, como dizem as pessoas, né? Desde que o mundo é mundo. Peste, fome, guerra, mas daí a gente nunca chegou em carne e osso, né? Que negócio é esse? Vamos lá, outro trecho aqui. Então, o irmão entregará ao irmão para ser morto. A gente vê isso. Vê atualmente e no passado também. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos prestar atenção nas palavras de força que Jesus usava. Vamos ver outra aqui. Quando vires que a abominação que causa a desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, fujam então para as montanhas, os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado.
para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aqueles que estiverem no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pede a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Vamos seguir adiante. Logo depois desses dias de aflição, agora as palavras de efeito que ele usa agora. Ele já vai usar questões de efeitos geográficos, efeitos, né? Olha só. O sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando vires todas essas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos, em verdade, que esta raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. É o fim das épocas, né? Jesus falava muita coisa forte, né? Pesada, né? Ó. Mas ali, se a gente for analisar, tem outros significados também. Eu não estou parando para repetir não, porque depois vai ter um apanhado, né? E acontecerá no advento, ou seja, na chegada, na aparição do Filho do Homem, o que aconteceu ao tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. Aqui são as pessoas desatentas, né? Até quando vamos ficar fora da arca? Só para a gente pensar, né? Até quando vamos desacreditar dessa arca aí? Nós temos que estar preparados para quando a gente for para o plano espiritual, estarmos melhores, né? É assim que a gente tem que pensar. Mas tem mais aqui. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Porque Jesus diz, nem ele sabia. Nem ele sabe quando isso vai acontecer. Estou terminando já essa parte, viu? Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. Jesus, anterior, ele falou, né? Ai da mulher que esteja grávida, amamentando. Mas depois ele vem dar um consolo, e um consolo assim, muito importante, de você colocar, né, a necessidade de gerar um filho. Ele fala da dor, depois fala da alegria. E aí encerra com isso aqui, né? Então ele compara o sofrimento. A alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem, um ser vivo. Eu não lembro. Um ser humano, né? Que a linguagem era machista. Né? Eu não lembro, nunca não me lembro, eu acredito no sentido de humanidade. Sim. No caso aqui, eu ia falar o seguinte, eu não lembro qual foi o autor, que disse que, não sei se foi Chico, o importante é que diz o seguinte, que a mulher é o único veículo que Deus usa para reencarnar.
para reencarnar suas criaturas. É o único meio que transforma. É o único meio, não tem outro meio. Isso é importante. Se não fosse a figura feminina, o aparelho feminino, como é que as pessoas iriam reencarnar? Não tem outro meio. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Esse aqui eu acho que é o último. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho todas as nações. E então o fim chegará. Deus disse que vai chegar ao fim quando o evangelho já estiver espalhado em toda a terra, não é assim? Vamos guardar isso aqui, viu? Para daqui a pouco a gente refletir. Jesus fala. Depois que o evangelho já tiver, né, todo mundo já sabendo de cor e praticando, não é só saber, praticar também, né? E praticando é que vai vir o quê? O fim. Uma outra coisa aqui é o caso da injustiça. Às vezes se tem tanta injustiça no mundo em que a caridade esfria. É quando a pessoa fala assim, eu vou fazer por fulano nada, fulano não me agradece. Quantas frases aí que não houve assim, né? Uma pessoa dizer, não vou ajudar mais fulano, porque da última vez que eu ajudei ele não me agradeceu. Peraí, é para a gente ajudar para o outro agradecer? É para a gente esperar agradecimento? É para a gente esperar uma coisa em troca para ajudar? Não. Vamos para as interpretações e a gente fechar. Bom, isso tudo é alegórico. Tudo que Jesus falou aqui é uma alegoria, é uma simbologia. São símbolos. Como a maioria das coisas que Jesus falava. As imagens que ele encerra, ou seja, que ele fala, são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de apanhar a delicadeza das formas. Jesus ele tinha que falar palavras que causassem impacto. Assim como a gente fala algumas coisas para uma criança, as crianças de hoje até que não. Mas no caso, a minha criança, quando eu era criança, assim, todo mundo aí, quando falava assim, que quando as pessoas, os nossos pais, nos colocavam medo para a gente não fazer alguma coisa, e que havia o bicho papão, não sei o que e tal, a gente tinha medo. Só que o que era isso? Eles usavam de uma expressão que causava em nós um sentimento de terror. E aí você, por medo, não fazia, evitava fazer. Mas se os pais simplesmente, naquela época, eu viesse tentar explicar de uma forma mais racional, nunca. Que a criança ia deixar de mal comportar. Jesus foi um jeito. A humanidade na época era uma humanidade ainda com inteligência ainda rude. Eram as crianças adultas da época. Então as palavras elas se fortes para que eles mudassem de comportamento de acordo com o que eles poderiam compreender da época. Mas Jesus não podia usar as palavras mais delicadas, tem que ser bem incisivo mesmo, bem forte. Semelhante aos mitos que crescem até hoje, né? Não pode fazer isso que faz mal. Mas que mal é que faz? Não é assim que era? E nisso a gente hoje ainda tem coisas que a gente ainda fica com a pulga atrás da orelha, mesmo com a ciência dizendo não há mal algum. Mas eu mesmo ainda carrego. Aí, para a gente compreender isso que Jesus fala, a gente tem que voltar lá para a época, para 2000 anos atrás, a gente tem que voltar e imaginar como era a compreensão, entendimento e inteligência daquele povo. E eram mais teimosos do que os de hoje. É por isso que Moisés criou leis duras. É por isso que Jesus está trazendo toda uma criação de imagens fortes mesmo, né? Como é
catástrofe. Aqui, ó. A fim de. Não é A interessante gente isso, né? não pode nem querer aplicar o que está lá na Bíblia na cabeça das pessoas de hoje, nem querer que as pessoas daquela época compreendessem o que a gente já compreende. Não pode, não dá. Né? A gente está falando de épocas diferentes, é como se a gente estivesse falando de criança e idoso. Jesus falava o tempo inteiro: eu não posso dizer tudo, vós não compreendereis, vocês não vão suportar. Então, ó, a fim de atingir o coração, ele falava aos olhos com auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Aí já explicou tudo. Ele tinha que impactar mesmo. Ele tinha que impactar. Era assim, sinais materiais, quando falava em destruir, né? Porque era o medo. Era realmente pelo temor. Né? Vamos comparar com hoje. A gente sabe que a humanidade ela tem que se espiritualizar, que isso é evolução. O quanto que a humanidade hoje é espiritualizada? Ainda é muito pouco. Para entender as coisas espirituais, muito pouco. Imagine naquela época. Poucos entenderiam. Por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente eram aceitos. Quanto mais incrível fosse aquilo ali, tudo que a gente usava, quanto mais forte, quanto mais difícil de acontecer, digamos assim, era que as pessoas acreditavam. Porque tinha que impressionar mesmo. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Aquela ali era a descrição que Jesus fazia dele vindo na glória do Pai. Ele disse que viria assentado sobre as nuvens, ao lado dos anjos, tocando trombetas. Uma imagem como essa aqui é uma imagem que causa mais impacto. Sim, tem mais elementos. Agora, já pensou se Jesus fosse falar que ele seria um ser com poder moral? Porque o poder que Jesus tinha era moral. Apesar que ele tinha todo o entendimento no sentido da ciência, só que ele não podia falar, né, claro. Mas ele envergava aquele poder moral de Jesus, mas que ele jamais poderia falar que ele iria voltar em espírito E ficar no meio do povo. As pessoas não iam. Então ele teria que usar uma linguagem material da época. As pessoas na época se impressionavam muito com essa questão de ouro, a questão das vestes, essa questão de coisas vindas do céu, tudo mais. E Jesus utilizava essa linguagem. Por isso os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. Jesus era pobre. Ou seja, ele não tinha autoridade material, mas ele tinha autoridade moral. Porque o que interessa para a gente é essa autoridade moral. A gente tem que evoluir moralmente e não materialmente. O materialmente é uma coisa passageira. O material a gente desencarna e fica aí. É passageiro. É só enquanto a gente vive aqui. A gente não pode dar muito valor a isso. Mas na época eles davam mais valor ainda. Por isso que Jesus tem que utilizar uma linguagem desse tipo. Ao entanto, aquele pobre operário da Judeia se tornou o maior entre os grandes. Vamos comparar de lá até aqui, viu? Conquistou para a sua soberania maior número de reinos do que os mais poderosos potentados. Exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, ou seja, os discípulos, revolucionou o mundo. Disse, pois, uma verdade, quando respondendo a esta pergunta de Pilatos: és rei? Ele respondeu: tu o dizes. Jesus, ele conquista todo o mundo com o passar do tempo só com a boa nova, só com seus ensinamentos. E aí vamos comparar aqui com alguns gráficos do cristianismo no mundo. Olha só, 31% da humanidade é cristã. 31, quer dizer, você dividir a humanidade, a cada 3 pessoas, não é cristã no mundo. E as outras 2 se dividem nas outras religiões.
Aí você pode achar, mas é muito pouco, 1 em 3, sim. Mas é 1 em 3, e as outras 2 vai se dividir em outras religiões. Então é muita coisa. Cristão é o azul. O cristão, cadê? O cristão é azul. Isso é o que Jesus deixou para a gente. O reinado de Jesus ele vai se ampliando. O reinado, aí a pessoa imaginava na época um reinado com rei, com castelo, aquele negócio, mas não era. E o cristão, pai, ele crê em Cristo. Pode ser evangélico. Pode ser evangélico, católico, espírita. É que é a parte de Cristo. Olha um outro mapa interessante aqui. Quanto mais escura for a região, mais cristãos tem lá. Em cada ponto azul, tem no mínimo 1% de cristão. Veja que em poucos lugares aqui no mundo, alguns lugares que são cinzas, é que tem menos que 1%. O cristianismo está no mundo inteiro, se a gente for analisar. Esse aqui, azul bem forte, tem de 90% a 100% da população que é cristã. O Brasil está aqui entre 80% a 90% da população cristã. Veja que o cristianismo ele se alastrou no mundo inteiro. Um outro aqui. A parte roxa significa que mais de 50% da população é cristã. E a parte rosa, menos de 50%. Observe aí. Tomou o mundo inteiro. Tomou assim. Quando fala no sentido positivo, né? Então conquistou. O reinado de Jesus está se espalhando. São os seus ensinamentos. O reinado de Jesus é o ensinamento dele. Por forma de manifestações religiosas diferentes, mas o cristianismo continua se expandindo. Pois é, a essência. Quando você vai pegar ali o protestantismo, o catolicismo, com as suas vertentes também, e o espiritismo, são diferentes, mas todos têm a mesma essência. É a mensagem do Cristo. Quando você pega ali aquilo que é moral, a essência é a mesma. Agora vamos falar das questões físicas, geológicas, né? Quando Jesus falou sobre tremor de terra, o sol escurecer, Jesus falou lá. O que é que Kardec fala, né? Que isso aqui são acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Se você pegar muitas histórias na Bíblia ou em outras literaturas, sempre que acontecer uma grande coisa, ou para o bem, ou para o mal, uma coisa, sempre eles falam em tremor de terra, em sol escurecer, nas estrelas caírem. Sempre fala isso. Era algo que eles usavam para quê? Para impressionar também. Isso aconteceu, por exemplo, na morte de Jesus e na morte de César. Só para citar aqui alguns trechos. Só que a gente lembra que quando fala aqui em tremor de terra, a gente interpreta como os próprios terremotos, e o sol escurecer, um eclipse, a lua deixar de brilhar, como Jesus falou, um eclipse também. São fenômenos físicos que realmente existem. Isso aí. Mas foi utilizado por Jesus e por outras literaturas para impactar também a importância do fato. E as estrelas caírem? Também foi utilizado para impactar também. Porque primeiro, as gerações futuras, a ciência provou que isso não passa de ficção. Não tem como uma estrela cair. E as estrelas cadentes? Estrelas cadentes é o apelido que se dá para os meteoros. A chuva de estrelas cadentes são os meteoros. Então é perfeitamente possível a queda de estrelas no sentido alegórico, né, simbológico, simbologia. E por que uma estrela não cai? Vamos fazer essa pergunta. Por que uma estrela não cai? É possível uma estrela cair? Vamos só comparar aqui. O Sol é uma estrela. O Sol é a estrela mais próxima. Então aqui é o Sol e daqui está a Terra. Imagina o Sol cair. Não tem como o Sol cair. É para ser o contrário, né? A Terra que cai no Sol. Que é menor. Que é menor. Como é que o maior? Só que assim, na época eles achavam que o Sol era menor, porque era questão visual. Era o que eles viam.
Era aquilo que a inteligência da época conseguia captar. A ciência do que depois veio provou que a coisa não é bem assim. Então não tem como o Sol... Sim, mas vamos lá. Então, digamos que na época eles já sabiam lá. Não, mas o Sol não é estrela. Vamos voltar aqui para a época. Se o Sol não é uma estrela, a gente sabe que é, mas para a época, né? Se o Sol para a época não era uma estrela, mas tinha as outras estrelas. Elas são pequenas, não poderiam cair. Vamos ver aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia de comparação aqui. Isso aqui é o nosso Sol, certo? E tudo isso aqui são estrelas. Algumas delas, ou a maioria delas, nós vemos daqui. Quando você olha para o céu, por exemplo, você olha para o céu em uma noite que não seja de lua cheia. Você vai ver uma estrela bem brilhante. A estrela mais brilhante é Sirius. Olha o tamanho dela. Agora compare com o tamanho do Sol. Elas são bem maiores do que o nosso Sol. Então, se não é possível o Sol cair na Terra porque o Sol é maior, também não vai ser possível as outras estrelas caírem, porque é maior do que o Sol ainda. Não é bom nem pensar, né, Nelson? Porque pelo que Jesus fala ali, as estrelas vão cair no céu, mas a Terra vai continuar intacta, né? Ela vai fazer ali alguns buraquinhos ali e tal. Só que Jesus não estava errado. Mas é isso. Ele falava das estrelas, a gente, o povo não entendia estrela propriamente dita. É uma alegoria que Jesus usava, é uma alegoria. E algo natural. É, algo natural. Pois é, então não tem como a estrela cair, é o tamanho do negócio dele, é mais. Pois é. Aquela vermelha é uma estrela também? A vermelha é. Essa aqui são todas estrelas aí. São todas estrelas. Todas maiores que o Sol, né? Menos essas duas. Elas são mais evoluídas. São estrelas. Não tem como cair. Se cair, não cai, é o seu contrário. Vamos lá para a gente fechar. Só que sob essas alegorias, todas elas aí, a questão das estrelas, a questão do Sol escurecer e todas as outras, muitas verdades estão ali. Olha só, predição das calamidades que assolarão e dizimarão a humanidade, decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade. Isso aqui acontece sempre. A maioria das guerras, 90% das guerras, segundo alguns historiadores, é por causa religiosa. Então, muitas coisas que Jesus falava ali, aquelas calamidades, fome, guerra, peste, tudo isso aconteceu e está acontecendo. Difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. É isso que está por trás aqui. É o reinado de Deus, é isso, de Jesus. É o espalhar, é o difundir do Evangelho. Reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Olha só. Essa mudança só vai acontecer quando toda a humanidade, ou a maioria, praticar. Veja que a maior parte do planeta é cristã. Ok, boa parte é cristã. Mas não basta você dizer que é cristã. Para que haja essa mudança, essa vinda desse reinado, essa chegada desse reinado, essa construção desse reinado, que na verdade não é a vinda, é uma construção, depende da gente. É quando que, é a prática por todos os povos de tudo aquilo que Jesus ensinou. Aí esse reinado ele vai ser construído. Será o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação. Jesus é o governador disso tudo. Passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade. Porquanto, diz ele, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Os dias de alegria que Jesus fala é quando o planeta ele vai passar lá de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, não quer dizer que o mal está extinto, não. O mundo de regeneração, o bem, ele está acima do mal. A maioria das pessoas vão praticar o bem. E não agora, como a gente está vendo, onde a maioria pratica o mal. O mundo de regeneração é o contrário disso, né? Tem mal, ainda tem.
mas o bem predomina. E aí a pergunta final aqui, né? Quando é que isso vai acontecer? Jesus fala lá, né? Quando é que vai acontecer? E ele fala que ninguém sabe, nem ele, Jesus, sabe. Quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais. Que sinais são esses? Aí Jesus falou todas aquelas calamidades. Mas realmente, será que são esses sinais? Porque assim, há muito tempo que vem acontecendo isso, e nunca que esse reinado chega. Quais seriam esses sinais, né? A gente pergunta. Esse sinal não está nem no sol, nem nas estrelas. É um estado social. São fenômenos de ordem moral. Esses sinais nada mais são do que, quando a gente começar a ver a humanidade, boa parte da humanidade praticar o bem, já é um sinal. Quando você vê uma pessoa que praticava o mal, uma pessoa que praticava o mal e ele se regenera, e ele passa a praticar o bem, é outro sinal. O sinal não é físico. Porque se assim fosse, já tinha chegado esse reinado. Porque desde que o mundo é mundo, tudo aquilo acontecia. Jesus usava aquelas palavras, como a gente viu, para impactar as pessoas. Para as pessoas terem medo. Mas o sinal que ele tanto falava são sinais de condição moral. Essa mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos. Não era possível dentro de apenas alguns anos. Pensei, como é que você pegando aquilo que Jesus falou, né? Como é que esse reinado ia chegar com os apóstolos ainda reencarnados? Não tinha como. Porque o reinado, como eu falei, ele não chega. Ele é criado pela mudança de comportamento das pessoas. Não tem tempo para isso. Estamos até hoje na luta. 2000 anos aí, estamos ainda lutando para isso. Jesus fala como se eles a houvessem de presenciar. Eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der, ou até mesmo colaborar com essa efetivação. Quantos apóstolos não devem ter reencarnado ao longo do tempo para ajudar? Ou ainda reencarnarão para ajudar? Né? E sobre esse fim de mundo que Jesus falava? O que Jesus fala? Será que era o fim do mundo que ele estava dizendo quando ele falou assim: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? É o fim do mundo que Jesus fala. Todo mundo já praticando o Evangelho, a humanidade, 90% ou 100%, aí o mundo vai acabar. As pessoas pegam isso como o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Primeiro, porque não é racional você supor que Deus vai destruir o mundo quando ele entrar no caminho do progresso moral. Isso aí, Deus fala, não, agora todo mundo já está fazendo o que é para ser feito, agora eu vou destruir isso aqui. É contraditório, né? Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Olha aí. É o fim do mal. Quando Jesus fala que este mundo chegará ao fim, este mundo de provas e expiações. Só que é o fim comportamental das pessoas. Não é o fim do globo. É o fim do mundo velho. É o fim dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, fanatismo, incredulidade, o fim da ganância e o fim das paixões pecaminosas. É o fim desses tempos, quando os tempos chegarem. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Então é isso. Terminou, foi? O tempo acabou. Acabou. Então é isso. Jesus, são palavras que para a gente entender, a gente interpretar, a gente tem que sair muito daquela época e entender como as pessoas contemporâneas de Jesus pensavam. A gente tentar compreender a inteligência daquelas pessoas. E o motivo de Jesus ter utilizado de tantas palavras fortes e tantas calamidades. Mas tudo isso que ele fala
é o fim de um mundo moral que não condiz com o evangelho dele. É uma transformação. Acaba-se o mundo de provas e expiações e vem o mundo de regeneração. Então é isso aí. Boa noite. Boa noite. Ok.